Olá pessoal, andei meio sumidinha, mas olha, a gente tá difícil, olha que esforço, porque o meu doutorado, meu trabalho, estudos tá hard, mas enfim, eu adoro vir aqui, tava morrendo de saudade, porque eu gosto muito de falar sobre os filmes e fazer essa interlocução com a psicanálise. Bom, hoje eu vou trazer o 7º filme da série dos filmes que abordam o feminino. Essa semana eu apresentei para os meus alunos na Universidade de Brasília, como doutoranda, eu estou lá administrando uma disciplina que eu adoro, cinema e psicanálise, e apresentei um filme que eu acho muito interessante, que chama-se Precisamos Falar sobre Kevin. Esse filme é um filme muito polêmico e ele é excelente para a gente falar sobre a estrutura perversa. Por isso que eu escolhi ele, porque eu acho que ele é um filme bem interessante. Bom, esse filme, na realidade, ele foi adaptado porque ele primeiro foi escrito pela escritora Lionel, acho que é assim, Shriver, e ela teve a ideia de escrever esse livro a partir daquele massacre de Columbine. Ela ficou muito intrigada e ela foi entrevistar várias mães que tinham filhos envolvidos com assassinatos, adolescentes, e construiu essa figura da Eva, que é a mãe desse rapaz que é o Kevin. Então ela fez esse livro em 2007 e Lynne Hansen adaptou e dirigiu para o cinema em 2011 o filme Precisamos Falar sobre Kevin. O filme é muito interessante porque ele começa narrando a vida de Eva, que é a mãe desse futuro adolescente problemático, e mostra muito bem como vai se construindo a identidade desse futuro sujeito que será Kevin. Eu comentei muito isso com os meus alunos na aula essa semana, porque Eva traz umas características muito peculiares, né? Ela não queria o bebê, ela não desejou esse bebê, ela não se reconhece grávida, ela olha para a barriga e não se reconhece. Quando o bebê nasce, ela não tem nenhum tipo de atitude, ela não tem nenhum tipo de emoção, ela não se identifica com esse bebê. E depois a gente vai vendo como fica difícil para Eva estar com esse bebê, né, que é o Kevin. Tem uma cena que eu até capturei isso no filme e coloquei para os meus alunos, que eu acho que assim, cena que é muito forte. Primeiro é o momento que a Eva está com o bebê e começa a sacudir esse bebê, porque não para de chorar. E ela olha para esse bebê, mas ela não tem nenhum tipo de atitude em relação em reconfortar o bebê no peito, em trazê-lo para perto dela. Não, ela fica como se fosse um objeto estranho, olhando, o que eu faço com isso? E aí, como ele não para de chorar, vem uma outra cena antológica, que é muito comentada, inclusive, né, em várias críticas, que é quando ela leva o bebê para um parque, onde está tendo uma construção, um funcionário usando uma britadeira, um barulho muito alto, e ela fica do lado dessa britadeira para não ouvir o choro do Kevin. Então, assim, é uma cena muito impactante para a gente que está assistindo e para a gente ver o quanto a Eva estava desconfortável, angustiada e sem saber como agir em relação a esse sujeito, que era o Kevin, que estava ainda se constituindo, né? Era um bebezinho, e como isso tudo vai marcar a trajetória de Kevin. Eu discuti com os meus alunos que Kevin poderia ter sido um autista, poderia ter sido um psicótico, mas a gente não sabe, assim, é um filme, é uma ficção, né? Por um acaso, ele era de uma estrutura futuramente perversa. Por que eu falo isso? Porque o meu estranhamento, que ele também poderia ser um autista ou um psicótico. Autista porque Eva não tinha um olhar para o Kevin, né? Ela não tinha nenhum investimento
pulsional, libidinal em relação a esse bebê. Ela não via esse bebê, ela via como algo que a perturbava. Psicótico porque mesmo que ela pudesse ter feito essa alienação através do olhar, né, que a gente sabe na constituição do sujeito, talvez depois também o sujeito não ia conseguir se separar a ponto de construir uma estrutura neurótica. Mas enfim, esse sujeito se tornou um sujeito perverso. E isso a gente vai vendo a construção da história de Kevin e de Eva. E é muito interessante porque a gente vê desde quando ele nasce, né, a infância dele, o período da fase anal, que ele inclusive retém fezes, agredir a mãe, para irritar a mãe. Isso o filme traz com muita clareza, né? Essa questão do perverso que está sempre testando o outro, fazendo com que o outro se angustie, com que o outro, né, sofra de alguma forma. Esse é o gozo do perverso. E essa criança vai fazendo isso, até chegar na questão mesmo, quando ele está maior, no Édipo, que ele, enfim, começa a manipular muito mais a Eva e começa até a construir o que vai ser a cena final na adolescência dele. Eu não quero falar esses detalhes porque é importante assistir o filme, mas já no finalzinho do Édipo ele constrói a cena final dele, né? Que eu falo cena final porque o perverso ele não fantasia, né? Ele põe em ação. É diferente. E é isso que Kevin vai fazer. Ele vai colocar em ação todas as questões perversas dele. Então ele atinge pessoas no corpo para ver sofrimento, ele instiga a Eva o tempo todo para que ela sofra, e ele, é claro, ele é muito dissimulado. Para o pai, para os médicos, ele é uma criança e depois um adolescente tranquilíssimo, maravilhoso. Ele realmente é o modelo que a gente poderia dizer em termos de imagem, né, de um perverso frio, calculista, não sente culpa, está sempre querendo fazer o outro sofrer. Então, eu trouxe esse filme para essa série do feminino porque eu achei tão importante a gente analisar o viés da mulher. Porque esse filme traz não só o perverso, né? Esse filme traz uma mulher, que é a Eva, que tem uns 40 anos, uma mulher bem-sucedida, uma mulher livre, uma mulher, enfim, independente, e em algum momento ela encontra um homem, se apaixona e acaba engravidando. Mas a gente vê que não há desejo nenhum em ser mãe, né? E ela, inclusive, em um momento, ela fala isso no filme para o Kevin. Mamãe era tão feliz antes de você nascer, agora mamãe, todos os dias quando você acorda, pensa em estar na França. Então, a gente vê que não havia desejo de Eva ser mãe de um bebê. Isso me trouxe muita reflexão sobre essa questão da série do feminino, porque nós vivemos numa sociedade, né, onde o outro social cobra da mulher que ela tenha filhos, o outro familiar cobra da mulher que ela tenha filhos, o marido cobra da mulher que ela tenha filhos. Será que ela quer ter filhos? Isso é muito importante, né? Se apropriar do seu desejo é muito importante. Por quê? Porque se a gente atuar o desejo do outro, como foi o caso da Eva, corre-se o risco de uma grande frustração, que eu creio que foi no caso dela, né? Uma imensa depressão pós-parto, uma rejeição àquele objeto, porque não é um objeto de amor que ela queria realmente assumir, e isso traz consequências sempre muito delicadas, né? Trazer um bebê sem ser amado, muito rejeitado. Eu não quero dizer aqui que todas as crianças que são rejeitadas em algum momento
pela mãe na gravidez ou antes, vão ser crianças problemáticas, tá, gente? De jeito nenhum. Eu só tô querendo dizer que muitas dessas crianças que forem rejeitadas e, enfim, serão talvez problemáticas, que foi o caso do Kevin e de outras crianças, né, que a gente vê, e inclusive não só perversos, pessoas que no futuro serão pessoas muito depressivas, pessoas que talvez sejam psicóticas, até autismo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes porque seria muito complexo. Mas o que eu quero deixar aqui é essa questão. Até que ponto a mulher é tão cobrada e não tem propriedade sobre o seu desejo, sobre o seu corpo, né, sobre as suas questões em relação ao outro, em relação ao homem que ela ama. Então isso é muito delicado. Precisamos falar sobre Kevin. É um filme que é muito instigante porque trata desse perverso, dessa estrutura que é uma estrutura muito delicada, uma estrutura onde não há lei simbólica, por isso que ele faz a lei dele. O pai é um mero apêndice, tanto que Kevin realmente só usa esse pai para manipular a mãe. Geralmente é assim, o pai é uma forma de desafiar essa lei paterna, né? Como o perverso não entra na castração totalmente simbólica, porque uma parte dele sabe que há castração e outra parte dele nega, que é o desmentido, então ele fica nessa clivagem de ego. Como ele não entra totalmente, ele também não consegue entrar totalmente em contato com o desejo, porque só há desejo quando há uma castração simbólica e quando há falta. Se você nega a falta, que é o caso do perverso, não há desejo. Então o perverso não deseja, o perverso só fica na questão do gozo, né? Encenando o tempo todo situações e fazendo com que o outro se angustie, se sofra, para que ele possa provar que não há falta, né? Esse é o fetiche do perverso, né? Não, ele fica o tempo todo provando, não há falta, eu sei como que é o sofrimento, eu sei como que é o gozo, né? Eu tenho minha própria lei, por isso que ele não sente a menor culpa por nada que ele faz, ele não respeita nenhuma lei simbólica. Enfim, é uma estrutura muito delicada, é uma estrutura muito difícil de se tratar, e é uma estrutura que está aí e a gente toda hora está se deparando, né, com vários perversos e que a gente vê que, infelizmente, vai acontecer ainda muitas vezes. O que eu quero deixar aqui é isso, essa questão da mulher, né, que como é importante você desejar, se você, né, tiver essa consciência, que é o ideal, realmente um filho, porque é delicado. Assumir um filho depois sem ter conseguido, né, sem poder desejá-lo, é um esforço muito grande para essa mulher. Não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. A gente fala em instinto maternal, mas isso é fantasia. As mulheres, elas têm uma construção da maternidade também. Então fica aqui a dica desse filme. Eu acho que todo mundo deveria assistir. É um filme muito bom, muito bem dirigido. A Tilda Swinton, que é a Eva, está maravilhosa, dando um show de interpretação. O Kevin também, que esse rapaz também está muito bem como psicopata, como perverso. A criança que faz o Kevin menor também está muito bem. O olhar, o jeito, a frieza. Gente, por favor, se inscrevam no meu canal. Quanto mais inscritos, mais interessante é eu poder fazer mais filmes, eu criar mais filmes. Então, eu peço que vocês se inscrevam, tá? É um prazer estar aqui, podendo comentar os filmes que eu gosto tanto e que eu tenho o maior prazer em passar para vocês. Beijos! Tchau!